Pessoal, tudo bom? Quanto tempo que eu não gravo? Nada, né? Pois é. O último vídeo que eu fiz, eu falava do problema de saúde que eu tive, problema da pressão, problemas de. Bom, eu estava com uma saúde bem prejudicada, tá? Ainda depois eu tive uma pneumonia também, então essas coisas me deixaram meio parado, né? E sem contar com outras coisas que estavam acontecendo na minha vida em paralelo, e aí me fizeram dar um tempo nesses vídeos. Bom, eu acho que seguindo essa linha do problema de saúde, eu comentei que eu estava com medo de morar sozinho e tudo, então eu estou morando hoje numa casa onde moram outros homens também, né? Nós dividimos uma casa. Acho que é bem interessante isso, porque eu tenho minha privacidade, mas ao mesmo tempo eu não estou sozinho. Tem outras pessoas aqui com quem eu interajo, que eu converso. Precisei viajar e avisei, olha, eu estou viajando, então vocês vão perceber minha ausência por um tempo. E isso tem sido interessante, né? É, Nesse mesmo caminho, eu comentei que eu gostaria de voltar a morar dividir uma casa com outra pessoa e tal. Andei até conversando sobre isso com uma pessoa amiga, né, que está precisando se mudar. A gente analisou a possibilidade de até dividir uma casa, uma coisa assim, mas tem um problema que ela tem cães e tudo, então talvez causasse um pouco de desconforto para mim, então ela achou que não seria muito interessante, porque são quatro cães grandes, de grande porte, né? Então isso pode ser meio complicado. Em paralelo, também, eu tive no Rio visitando a minha mãe e meu padrasto, né? São pessoas que estão já com uma certa idade e também não estão com a saúde muito boa e inspiram cuidados maiores. Isso me fez pensar muito na questão do idoso morar só, né? Então eu vejo da seguinte maneira: no Brasil tem um grande preconceito contra os lares de idosos, acham que são depósitos de pessoas velhas que as famílias abandonam, outros acham que os pais devem ser cuidados pelos filhos até a hora da morte. Né? Caiu o tripé aqui. Bom, mas vamos lá. Então, tá pensando aqui o seguinte: é, esses lares de idosos de boa qualidade, de boa assistência, bem equipados, com bons serviços, eles são caros. Eles são para uma classe média alta, para uma classe alta. Não são coisas fáceis de para explicar para os aposentados conseguirem pagar, tá? Então é uma coisa preocupante. Ao mesmo tempo, o serviço de acompanhante também é custoso. E a acompanhante, ela não. O trabalho dela não é. A cuidadora, vamos dizer, o trabalho dela não é fazer comida, limpeza, compras, é cuidar do idoso, ajudar nas suas necessidades diárias, no seu banho, dar remédio. E então é uma coisa que tem me feito pensar bastante. Nos Estados Unidos existe um sistema que eu achei muito legal, que são os condomínios para a terceira idade. Sabe, são condomínios de pessoas 60 a mais, né? Eu achei bem interessante a proposta. Podem ser casas alugadas ou apartamentos vendidas, dependendo da situação, mas a central do condomínio teria tudo que existe na casa de idosos. Então,
fisioterapia, academia, o refeitório, lavanderia, a área comum de lazer. E ao mesmo tempo cada um teria a sua casa. Né? O condomínio seria barato? Com certeza não, porque essas coisas todas são custosas. Mas imagine duas pessoas morando numa casa, casais. Ou às vezes, por exemplo, eu vejo. Hoje minha mãe ainda tá com o meu padrasto, mas imagine que ela fique viúva e são três irmãs. Né? Poderiam dividir uma casa. Então, acho que não. O aluguel de uma casa, eu acho que não seria tão caro para cada um, porque as duas irmãs da minha mãe já estão viúvas. Né? Cada uma mora na sua casa e tal, tem o seu jeito de pensar, de viver, mas seriam três mulheres mais de 80 anos. Eu achei que é uma ideia assim, sabe? Você até pode fazer casas com dois quartos, ou até três no caso, né? Uma casa de três quartos para os três. Ou caso de dois quartos, porque às vezes é um casal, recebe uma visita de um filho, ou precisa ter um cuidado especial à noite, uma coisa assim. Eu achei muito interessante essa proposta, sabe? Então, é uma coisa que me fez pensar nisso, porque eu, por exemplo, eu acho que eu adoraria morar num lar de idosos, tá? Lógico, eu pretendo não morar sozinho, né, no meu envelhecer. Gostaria de ter uma companheira, uma coisa assim, né? E vamos supor, daqui a 20 anos eu vou estar com 80, eu tenho a dificuldade de morar sozinho. Então, já imaginou eu ter que morar com um filho? Pô, meus filhos são 37 a 42 anos mais novos que eu. Então, o dia que eu tiver com 80, a minha filha mais velha vai estar com 40 e poucos anos. Talvez um filho adolescente dentro de casa. Cara, que dor de cabeça vai ser isso para eles, sabe? Terem que tomar conta de um pai idoso e ter a sua vida profissional, ter um filho adolescente, uma coisa assim. Eu acho isso tão desagradável, sabe? Tão precário, que eu vejo com muito bons olhos essa questão da casa de idosos. Lógico, não sei se eu vou ter condições de pagar, mas sabe, de repente eu alugar uma casa pequena num condomínio desses especiais para idosos, eu acho uma ideia muito boa, cara. Eu não gostaria de ter alguém que comprasse essa ideia e pudesse investir nesse negócio, sabe? Porque projeto é fácil da gente fazer, eu conheço arquitetos que poderiam se unir nesse projeto, sabe? É, seria o idealizador, vamos dizer assim, poderia gerir hoje uma casa dessas, mas eu vejo um condomínio desses, né, vamos dizer assim, eu acho que seria uma ideia muito interessante. Eu não, porque o lar de idosos ele te dá uma segurança muito grande. Eu tive visitando vários já. Aqui em Petrópolis tem uns que são muito bons, sabe? Mas eles são caros. E de repente uma casa dessa que possa ser dividido o aluguel por duas, três pessoas, poderia ser mais barato, mesmo pagando um condomínio caro, porque seria o condomínio para uma casa, né? Então, refeição, eu vou fazer minha comida em casa, tô bem ainda, faço, tranquilo. Né? Eu gosto, por exemplo, até eu como moro sozinho, né? Então, tudo bem, eu moro comunitariamente, mas eu faço a minha comida e tudo. Então, às vezes, por exemplo, eu peço comida congelada, sabe? Eu compro uma comida para uma semana inteira. Vem as marmitas congeladas, já com a comida certinha ali, 400 gramas, pô, peso bom, comida diet, light, né? Uma coisa boa, poxa, sabe? Então você pode fazer um negócio desse ou pode optar e comer no refeitório do condomínio. Tá? Você tem uma academia dentro do condomínio, é interessante, você vai a pé. E além do convívio, você acaba nessas áreas comuns, onde poderia ter uma piscina, uma academia, uma sala de cinema, uma coisa assim, você conhecer outros vizinhos.
E aí vai fazendo amizades, né? Porque uma coisa que eu vejo, o idoso, ele fica muito sozinho, sem ter com quem conversar. Sabe, eu vi ali minha mãe e meu padrasto pô, o dia inteiro sentado na frente de uma televisão, pô, não estão nem prestando atenção no que está vendo, passando na televisão, não tem diálogo entre eles, pô, sabe? Então é complicado. Eu fiquei muito triste vendo isso, né? Pô? E aí você começa a pensar, poxa, mas se ele tem uma pessoa da mesma idade, eu gosto de conversar, me lembro a minha avó faleceu cedo, com 75 anos, até foi ontem teria sido aniversário dela, teria feito 113 anos. Sabe, minha avó era o tipo da pessoa que conversava com todo mundo na rua. Pô, imagina morar num condomínio desse, teria um monte de amigo. Aí vai, combina, faz um lanche, faz um passeio, uma coisa assim. Porque aquelas pessoas dentro da casa de idosos, elas estão limitadas a sair da casa, né? Elas têm que estar com acompanhante, uma coisa assim. Não saem sozinhos. Mas se você mora num condomínio desse, você pode sair sozinho. Você pode, de repente, pessoas que estão com 60, 70 anos, com quase 80, quantas pessoas dirigem com 80 anos? Tá morando num condomínio desse, tem um carro dele, pega, sai, vai passear, alguma coisa assim. Mas ele está morando num lugar onde tem segurança, tem um posto médico que atenda 24 horas, com enfermagem, você tem um serviço de fisioterapia, se você estiver precisando. Não sei, eu acho uma ideia bem interessante. Eu não sei o que vocês acham, porque minha sugestão é o seguinte: minha pergunta seria o seguinte: um lar de idosos é algo, é um depósito de velhos? Um lar de idosos é uma opção de moradia para o idoso, que ainda está bem de saúde, que não está com deficiência, né, como é que se diz, com demência, porque a demência também é outra coisa, poxa, sabe? Eu tive um relacionamento que a mãe dessa moça ficou com demência. Hoje ela mora num lar de idosos. Cara, é triste, a pessoa vai perdendo o controle das suas funções fisiológicas. Uma vez eu acordei de madrugada pegando fogo na casa, que a mãe dessa moça com quem eu tive relacionamento foi tomar banho de madrugada, tava frio, saiu do banho, pegou a toalha e colocou em cima do aquecedor de ambiente. Lógico, pegou fogo. Pô. Então, 4 horas da manhã, literalmente estava apagando incêndio. Né? Então, e você ter dentro de casa o acompanhante, o cuidador, 24 horas, isso é muito caro, sabe? O custo é muito alto, porque você vai ter que ter a pessoa, você vai ter todas as despesas de manutenção do apartamento, da casa, do apartamento, de onde for, né? No caso, minha mãe e meu padrasto moram num apartamento, então tem condomínio, luz, gás, IPTU, enfim, uma série de despesas, né? Televisão, viu? E aí você tem que ter uma faxineira para limpar o apartamento, para fazer comida, você tem que ter o cuidador. Pô, é uma fortuna um negócio desse. É mais caro do que colocar numa casa de idosos, tá? Sai bem mais caro. Já fiz essa conta e sai bem mais caro mesmo. Agora, eu acho que essa opção do condomínio da terceira idade seria uma opção bem melhor, sabe? Eu acho que. Não sei, eu gostei tanto dessa ideia, eu vi uns projetos nos Estados Unidos tão interessantes e gostaria que vocês me dessem as opiniões, as sugestões, né? O que você pensa na sua idade, na sua velhice, como é que você pensaria em viver a sua velhice, como é que você vai colocar os seus pais, porque, por exemplo, eu estou com 61 anos, né? Então, a minha geração está entrando na terceira idade, né? Apesar da gente se sentir jovem, e tudo, nós somos sexagenários hoje. Meus colegas de colégio, meus amigos de infância, todos estão com mais de 60 anos. E aí a gente começa a ver, pô, nossa, muitos já perderam os pais. Outros estão com os pais com problema de demência, com idade muito avançada. Outros estão com os pais tão bem ainda, mas já têm uma saúde mais fraca, requerem uma certa atenção. E às vezes a gente mora em outras cidades, outro estado, outro país, pô,
sabe? Eu tenho um tio, meu padrinho, irmão caçula da minha mãe, está agora lá em Portugal visitando filho e netos, pô, sabe? Aí tem outro filho que mora no Rio, outro filho mora em São Paulo. Eu tenho uma outra tia, irmã da minha mãe também, um filho mora nos Estados Unidos, outro mora em Portugal. Os netos moram fora do país. É, eu acho que a gente. Tudo bem, a tecnologia nos aproxima através de uma videochamada, através de um Google Meet, alguma coisa assim. A gente consegue ver as pessoas, falar com as pessoas, olhando para elas. Eu acho isso uma coisa fantástica, mas me assusta isso, sabe? Eu, como eu digo, 20 anos passam num piscar de olhos. Então, eu hoje com 61 anos, daqui a 20 anos estou com 81. Como é que eu vou estar lá? Como é que vai estar a minha saúde? Eu vou conseguir emagrecer ainda o que eu estou precisando? Eu não vou, eu vou evitar uma artrose de joelho. Eu tenho problema de coluna, é excesso de peso, claro. Mas eu tô querendo me cuidar disso. Eu já tinha perdido até mais peso, mas devido à ansiedade, depressão, acabei engordando um pouco de novo. Mas eu tô com um projeto de perder mais 25 quilos para chegar no peso que eu quero e fazer uma academia, uma musculação para ter não para ficar bonitão nem nada, mas para ter resistência física e para ter uma velhice com mobilidade, né? Para não ter que ficar dependendo de um andador, uma bengala, uma coisa assim, de uma pessoa para me ajudar a levantar numa cadeira, sabe? Eu acho que a gente tem que envelhecer com qualidade de vida, com saúde. Então, não sei. Esse condomínio da terceira idade, as casas poderiam ser todas adaptadas, pô, rampas em vez de escada, casas térreas, banheiros com portas mais largas para poder. Banheiro e quarto com porta mais larga para poder permitir a entrada de uma cadeira de rodas, barras de apoio no banheiro, em lugares assim mais estratégicos. Não sei, é uma proposta. Então eu gostaria que vocês me dessem um feedback, tá? Me falassem o que, que vocês acham, o que, que vocês pensam da questão dos pais, dos avós, alguns tem gente que tem avô vivo ainda, e vocês mesmo, como pessoas idosos, como é que vocês se veem? O que, que vocês gostariam de viver nesse momento? Tá aí, fica essa minha pergunta. Abraço para todos, até o próximo.